Quantos estão aqui comigo? Amém? E hoje, pastor Gerson vai trazer esses princípios, a importância da bênção sobre os pais. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem uma importância muito grande em você abençoar os seus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podeis assentar, amados. Amém. Alguém conversou comigo após a primeira ministração, dizendo que o esposo já saiu de casa há 4 anos. E eu disse o seguinte: eu já ouvi testemunho onde o esposo saiu por 7 anos, pastor, e o Cristo restaurou. E eu falei para ela que antes de começar aqui sobre a importância da bênção do pai, eu disse para ela que quando nós enfrentamos uma situação difícil, a primeira coisa que nós fazemos é começar a compartilhar, e às vezes com a pessoa errada. Quando nós temos uma situação difícil nas nossas vidas, nós vamos para todo mundo, menos Deus primeiro, né? E é muito importante que muitas das vezes, principalmente em casamento, mulheres, homens, mas mulheres, eu tenho certeza que você tem 3, pelo menos de 2 a 3 irmãs na sua vida, que elas são capazes de chorar com você e alegrar com você. Como a palavra diz, alegrais com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então eu tenho certeza que quando você está enfrentando alguma coisa, você tem 2, 3 pessoas que você pode compartilhar com elas. Mas não para te pôr mais embaixo. Não, é para aquelas pessoas que vão discernir o que o Espírito Santo quer para a sua vida. E a minha esposa fez isso. Você que está me ouvindo aqui, que nós compartilhamos agorinha, a minha esposa ligou para 5 mulheres. E essas 5 mulheres fez a diferença. E eu quero dizer para você que mesmo que seu esposo saia de casa ou vice-versa, o seu filho está nas drogas, você tem várias vantagens. Você tem Deus com você, você tem Cristo com você, você tem o Espírito Santo, você tem vários anjos a seu dispor, certo? Então você já está na frente, principalmente se o cara saiu, por exemplo, e está errado, pecando, fazendo coisa errada lá fora. Ele está todo descoberto. E o Cristo que está em você é muito mais forte do que os demônios que o amarraram. Amém? Então procure as pessoas certas. Essa é uma das melhores ministrações que eu tenho ministrado nos últimos 5 anos. Na verdade, é a primeira vez que eu estou ministrando em inglês, em português, no Brasil. Primeira não, falo primeira na videira, né? Porque começamos lá em Gonçalves Dias, depois com P, Pouso Alegre, e depois ao Fenas. E tremendo, não teve uma dessas igrejas que não houve choro, que não houve quebrantamento. Porque isso aqui, a importância da bênção do Pai é muito importante. É muito importante entender isso aqui, para as novas gerações e para as nossas também. Mas eu quero começar com essa introdução. Olha lá, minha esposa, gente, que coisa mais linda. Meu Deus, só o Cristo mesmo, viu? Sul-africana, hein? De Deus. Primeiro eu quero começar com essa declaração para entendermos isso aqui. Parece com ela? É tudo Cristo aí misturando, fazendo. Na verdade, ontem você ouviu que você parece mais com a Charlene, com a família da Charlene, uma coisa assim, né? Do que com a minha família, não sei o quê. É o Cristo aí. Eu quero começar com essa base, porque isso aqui é a base de tudo. Porque quando nós falamos abençoar os filhos, pode contradizer
isso que já foi feito, tetelestai, quando Jesus disse na cruz, está consumado, a palavra grega, ou a expressão grega, tetelestai, ele estava dizendo que já está completo, né? Que já terminou, né? Que ele já completou, não é isso? E já cumpriu. Então, ele falou isso. Agora, quando nós falamos de abençoar os nossos filhos, parece uma contradição. Até o momento que nós entendemos o que significa de fato abençoar. Então nós vamos entender isso agora. Então por isso que eu quero começar com essa base aqui, com essa fundação, para não contradizer o que vocês acreditam, o que nós ouvimos na conferência e o que eu também acredito. Já somos abençoados por Deus. Amém? Já somos abençoados por Deus. Bendito o Deus e Pai. Achou isso aí? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Então estamos entendidos que nós já somos abençoados com toda sorte e bênção. Com toda sorte e bênção. Segundo, continuando aqui, já somos abençoados por Deus. O irmão ofendido é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Contendas, fala contendas. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amados, a palavra de Deus diz que aonde há contendas há o quê? A Bíblia diz que aonde há contendas há morte, porque aonde há contendas há demônios. Aonde há contendas há demônios, mas todo mundo para só nessa parte desse versículo. E que quando continua, fala mais. E que está sujeito a todo tipo de mal. Por isso que estamos vendo filhos de cristãos suicidando, filhos de cristão indo para o outro lado, os homens indo para o outro lado, as mulheres indo para o lado de lá. Está entendendo? Morte, dois irmãos que um matou o outro lá em Goiás, uma das igrejas mais famosas assim de Goiás, e aonde os dois filhos do bispo, um matou o outro. E o outro, não sei se está preso ainda, eu estou 16 anos fora da África do Sul, não sei se está preso. Por quê? Porque aonde há contenda, conflitos, há demônios. Só que eu quero continuar com essa parte, e que está sujeito a todo tipo de mal. Então por que é importante nós abençoarmos a nossa casa e nossos filhos? Eu vou explicar o que é bênção. Para que isso não aconteça na nossa casa. E isso, olha aqui, ó. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você sabe o que é ferrolho? De um palácio. Então, aonde há conflitos, tem outra versão que diz que aonde há conflitos, que é o mesmo que contendas, há demônios. E aí continua, e está sujeito a todo tipo de mal. Gente, o que é mal? Mal é coisa boa? Mal é tudo, é suicídio, é morte, é roubo, é tudo. E é muito importante entender que o poder, olha aqui, ó, da morte e a vida está onde? Na nossa língua. Então nós vamos continuar aqui. Outro versículo, Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim, what the man think in his heart, so he is. Porque o que o homem imaginou, Provérbios 23:7, ou o que o homem pensa, olha aqui, ó, a mente. Por isso que nós temos que fazer o que em Romanos 12:1? Renovar o quê? Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, porque como eu imagino, em outras palavras, o que você pensa dos seus filhos, assim eles serão. É aqui, Provérbios 23:7. O que você pensa do seu esposo, da sua esposa, assim eles serão. Porque o que eu penso ou imagino, assim será.
Olha que interessante. Então para não, olha aqui, ó. Eu não quero contradizer, eu concordo com a videira e com a palavra. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então está claro isso aí? É a fundação. Então se isso está claro, por que nós temos que abençoar os nossos filhos? Então vamos entender o que é bênção. Bênção significa, olha aqui, invocar o cuidado divino. Desejar o quê? Boa saúde. Louvar, falar bem, aprovar, afirmar, ajoelhar, conferir prosperidade ou felicidade, proteger, preservar, favorecer e capacitar para prosperar. A palavra hebraica mais frequente traduzida como abençoar é barak, que pode significar louvor, parabenizar ou saudar. Então, bênção, nós somos abençoados, não é isso? Então, quando eu abençoo o meu filho, os meus filhos, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas em alinhamento com a palavra de Deus, amados. Eu estou apenas o quê? Eu estou afirmando o meu filho. Eu estou aprovando o meu filho. É isso aqui. Olha o que aconteceu. Há 2 dias atrás, eu estive só para você ver então, importante, como bênção é importante. Eu estive em ali perto do aeroporto da Pampulha, tem uma na Avenida Portugal, se eu não me engano, tem uma panificadora lá, é panificadora que vocês falam aqui, né, padaria, que lá da panificadora você fica só vendo os jatinhos. Eu estava até com um pastor amigo, toda vez que eu ouvia eu falei, espera aí, porque eu achava bonita, aí ateizava. De lá dá para ver. A atendente nos tratou tão bem, que quando nós estávamos saindo, eu falei assim, quem que é seu gerente? Não, aquela fulana lá. Quero falar com ela. Chamar a gerente. E o que eu fiz? Eu afirmei aquela jovem. Eu aprovei o trabalho dela. Eu louvei-a. E eu falei bem dela. E eu conferi bênção. Olha o que eu falei para ela. Eu preservei o trabalho dela. Aqui, ó, preservar. O que eu falei para a gerente? Nunca manda essa jovem embora. Uma das melhores que eu já vi aqui, ó. O atendimento. A menina nunca viu isso. O gerente não sabia nem o que falar, porque não sei se tem costume de alguém agradecer. Falei isso com o pastor Zé Mauro. O pastor Zé Mauro falou, Gerson, eu quero que você fale isso, porque nós como igreja, nós temos que agir assim, como líderes, falar para os nossos, o pastor Zé Mauro falou isso no carro ontem, nós temos que falar para os nossos discípulos, afirmá-los, encorajá-los. Depois fui na Riachuelo, a pessoa lá nos direcionou, lá nos ajudou, estava eu e esse pastor amigo, e já levou para outra, a fila, só Cristo. Eu não furei fila, foi favor de Deus, hein? Não, mas foi mesmo. Eu sou contra furar fila, hein? Esse foi favor. Porque eu não pedi para isso, eu só falei, eu pedi uma informação. E quando nós estamos subindo para a pessoa falou, não, é ali, vamos lá, tal. Quando estamos, eu falei, muito obrigado. E deixei a pessoa passar na frente. E ela, nossa, muito obrigado, eu vou te ajudar. E ajudou, e chamou outra, e já ajudou e tudo. Aí fez tudo lá para mim. O que é que eu fiz? Quem é seu gerente? Mandei chamar o gerente. Afirmei, aprovei o trabalho, o atendimento dela. Sabe o que ela falou? Nossa, nunca aconteceu isso comigo. Agora o mais forte, eu não vou falar o nome do banco, foi ontem. Não vou falar o nome do banco. Aqui em Belo Horizonte, eu entrei no banco. Uma situação que ninguém está resolvendo. Entrei no banco aqui, só resolveu na Pampulha. Só em Belo Horizonte que resolve as coisas. Entrei, estou falando aqui o banco. Eu não falei o nome, né? Entrei no banco. Nossa, não validou ainda e tal, aquela coisa toda. Eu estou vendo o esforço dele. Eu falando em línguas aqui, orando no Espírito Santo. O senhor pode agir aí. Aí ela falou assim, não, então vai ter que esperar mesmo. Mas sabe de uma coisa? Vamos tentar de novo aqui? Tentou de novo e tenta de novo. Não deu. E tentou de novo. Nossa, deu certo. Ela ficou tão alegre, parecia meu irmão. Aí. E fez a coisa, eu falei,
nossa, que Deus te abençoe, que Deus te... Né, já é abençoado, mas eu estou afirmando. Aí quando eu falo Deus te abençoe, eu estou afirmando você já é abençoado. E tal. Aí, olha só, dessa vez eu desobedeci. Porque dentro de mim eu falei, eu tenho que procurar o gerente. Mas eu estava tão animado que a coisa deu certo que eu saí. Quando eu estou lá fora, amados, perguntando onde que é a missão aqui, a videira, para mim poder andar, porque era próximo. Alguém me chama, me toca em mim. Eu olhei, era ela, fora do banco. Algum gerente já foi fora do banco te chamar? Essa menina estava parecendo aquela pessoa dentro da igreja que quer pedir oração. Olha, eu não sei como falar isso. Nossa, eu nunca fui afirmada assim. A minha gerente é nova. Você pode falar isso que você falou para mim, para minha gerente? Não, mas antes disso ela falou assim, eu quero te pedir algo. Aí, religioso, achei que era oração. Não, vamos ficar aqui. Você quer oração? É oração? Não, não é oração, não. Ah, não é oração, não. O que é então? Porque ela estava tão amargurada, sei lá. Você pode falar isso para minha gerente? Isso vai me ajudar e ela é nova. E eu falei, então entra lá, me dá um tempinho, porque senão o pessoal viu que você viu, né? Entra lá primeiro. Irmão, eu estava com pressa, mas fiquei lá uns 5 minutos para dar um tempinho. Gostei daquela risada. Tem 6 anos que eu não escuto aquelas... Entrei lá de volta e perguntei, quem é a sua gerente? Ela já sabia dos esquemas tudo, né? Toda alegria. O Cris fazer tudo. Aquela lá, eu fui lá. Olha, meu nome é Gerson, não sei se você vai entender. Eu não sou da África do Sul, eu moro na África do Sul há 16 anos, sou de Goiânia. Mas eu quero dizer, tá vendo aquela garota lá? E a garota lá trabalhando, né? Fazendo os cálculos lá, errando os cálculos, pondo mais dinheiro na minha conta. Aí eu falei, olha, você não pode mandar ela embora, nunca. Senão você vai perder a melhor, como que não é serva não, tá vendo, religioso, fala só a palavra, funcionária, serva, tá vendo? Somos religiosos demais, não? Olha, é uma ótima funcionária. Ela fez para mim, nossa, qual que é o seu nome? Gente, nossa, muito obrigado. Gente, nossa, é só reclamação e tal. Não, mas eu quero abençoar vocês. E eu tenho certeza, eu sabia que ela era nova, mas eu também afirmei ela. Eu tenho certeza que é por causa da senhora também. A senhora é gerente, olha. Aí pulou, né, meu irmão? Isso aqui foi lá em cima. O que é isso? É afirmar alguém, é aprovar alguém, é conferir bênção, é proteger, é preservar. O que é isso? Não mande ela embora nunca, preservar aquele trabalho. E nós como igreja nós temos que fazer isso. Agora, se nós fazemos isso para as pessoas, por que não para os nossos filhos? Quem pronuncia bênção? Vamos aqui, Lucas 3, 21, 22. Deus, o Pai. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz, falando o quê? Vamos ler junto? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Quem que está falando isso aqui? Para quem? Para o filho. O que ele está falando? Eu afirmo você. Eu aprovo o que você fez. Esse batismo tem aprovação. Esse início de ministério, eu aprovo isso. Eu falei isso para o pastor Azemar ontem, chegou lá na escola, lá na escola da videira, teve o que lá ontem? Isso, aí ele pegou exatamente essa palavra aqui, porque foi Gerson, isso é interessante. O Pai, nós somos abençoados com toda sorte e bênção, mas Deus estava afirmando o Filho. Nós estamos afirmando os nossos filhos, amados. Quem mais pronuncia bênção é a humanidade, o ser humano. Aqui, ó. Então despediram, eu vou só falar o que aconteceu aqui. Abraão manda o servo buscar, né, uma esposa para o filho Isaque. Então o servo vai buscar. Chegando na casa, aí tem toda uma história, que você já conhece essa história. Chegando lá na casa, o que a família dela faz? Faz uma pergunta. Você de fato quer ir com ele? O que ela fala? Sim. Quando ela fala assim, o que eles fazem? Abençoa ela, afirma ela, aprova esse relacionamento.
aprova esse casamento. E abençoaram a Rebeca e disseram: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de milhares, e possua a tua descendência a porta de seus aborrecedores. Quantos filhos estão casando hoje com a desaprovação dos pais? Quantos casamentos que o pai diz: eu não vou porque eu não quero esse casamento? Quantos casamentos estão acontecendo que a mãe não está presente? Quantos casamentos que na verdade foi lançada não uma bênção como essa, mas uma maldição dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir suprir. Maldição. Isaac também abençoou. Aqui fala era tão importante essa bênção, que Isaac na verdade, ele abençoou quem? Jacó, não é isso? Ele abençoou o seu filho. Agora o mais interessante é que na verdade, olha essa bênção, que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra abundância de trigo e mosto. Sirvam-te os teus povos e as nações te encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 28. Olha o outro lá, Jacó abençoando seus filhos. Gênesis 49, 26. Abraão, esse eu quero ler. Como era importante a bênção. Olha lá. Abraão, porém, deu o quê? Quanto possuía a Isaac. No entanto, aos filhos da concubina que Abraão tinha, ele deu o quê? Dádivas, presentes. Amados, tem como você dar tudo e ainda ter alguma coisa? Você tem 1000 carros, você dá 1000 carros. Quantos carros você tem? 0. Então o que está acontecendo aqui? De que está se tratando aqui? Então Abraão abençoou o seu filho. E para os outros ele deu presente. A bênção de um pai vale muito mais do que carros, vale muito mais do que posses, porque a bênção do pai é aprovação, é afirmação, é conferir prosperidade. Isso é a bênção do pai, e nós não estamos vendo isso nos últimos dias. Olha lá, 7 momentos críticos para transferir a bênção. Primeiro é concepção. Conception. É quando você vai ao médico e descobre que você está grávida. Ou você hoje faz até exames na casa, não é verdade? E descobre que você está grávida. Então o que acontece? Naquele momento você já tem que abençoar, afirmar aquela criança, proferir prosperidade. Obrigado, Senhor. Não sei se vai ser garoto, não sei se vai ser garota, mas já é bênção, já está abençoado. Eu quero contar um fato aqui, não sei se tem criança, mas deixa eu contar um fato aqui. Estávamos ministrando para um casal, na verdade nós discipulamos esse casal já há alguns anos. E eles uma bênção, mas o que aconteceu? Lá na África do Sul. A mãe teve um filho, ela é da Bulgária, e o pai dessa criança é da África do Sul. Eu celebrei o casamento, olha o que aconteceu. Tiveram o primeiro filho, garoto, abençoaram, toda feliz. Então se ela teve um garoto, o que ela queria agora? Uma garota, uma menina. E todas as mães do grupo estavam tendo menina. Ela estava sonhando com menina, ela queria uma menina. E o que veio, amados? Menino. O que ela fez? Ela amaldiçoou a criança. Porque ela não proferiu bênção, ela não confirmou, ela não aprovou aquilo. Então se afirmar é bênção, se não aprovar é o quê? Aprovar não é bênção, que eu falei? Se você desaprova algo, o que é então? Maldição. Sabe o que aconteceu? Maior luta, ajudando, todas as vezes, até há uns 2 meses atrás, pastor, que tirava a fralda desse bebê, para limpá-lo, para trocar, dar um banho, ele puxava as partes íntimas com força, como se quisesse arrancar. O que ele recebeu na concepção? O que ele recebeu no ventre, que é o segundo? Eu não aceito você. Eu não aceito o seu gênero. É isso que estava acontecendo. Todas as vezes puxava, assim com óleo, assim dava para ela, falava: gente, é uma coisa esquisita. Ele é um bebê.
E você vê na face dele que ele não aceitou aquele gênero. Por quê? Foi isso que ele recebeu. Depois do nascimento. Isso são os 7 momentos que os judeus, por exemplo, abençoam na vida de um judeu. Por que que judeu hoje, mais de 50% nos Estados Unidos, eles têm casas sem dívida? Por que que prêmio Nobel são judeus, científicos? O amado sabe, 25% de todos os prêmios Nobel são judeus. Uma minoria das nações, uma minoria desse mundo. Por que que eles comandam toda a mídia no mundo? Revistas, televisões, quem são os judeus? Quem? Olha aí, judeu. Judeu. Agora tem um negócio. Eu conheço judeu pobre. Então tem alguma coisa que eles fazem que nós poderíamos fazer. Nós não somos judeus, mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Enxertado, não é isso a palavra? Na mesma raiz. O que que eles fazem? Eu vou mostrar o que eles fazem. Não é só porque Deus prometeu ali para Abraão que eles seriam abençoados, não. Não é só isso. Eles confirmam, eles estão em alinhamento com a palavra de Deus. Em outras palavras, o mundo está dizendo lá fora nas escolas, seu filho não é homem, mas dentro de casa você está olhando nos olhos do seu filho e está dizendo, você é um homem, meu filho. Você vai ter uma esposa, você vai ter filhos. E aí vem no nascimento, vem na infância, puberdade, quero parar aqui. Interessante. Sabe qual que é a parte desse ciclo aqui? Um dos mais importantes, todos são importantes, mas esse aqui, os judeus, eles liberam os seus filhos. Chamam bar mitzvah para o homem e bar mitzvah para a mulher. Ou enviar para a fase adulta. Nós fazemos isso, festa de 21 anos. Mas o que nós fazemos? Nós bebemos. Nossa cultura. É isso que nós estamos ensinando o cara a ser um homem, ser esposo. Vamos beber. Os judeus não. É para enviar na puberdade, o tio chega com a casa. O outro tio chega com finanças. Querem que ele seja assim, começa bem a vida. Na África do Sul e no Brasil, não. É ensinar a beber. Quantos pais que eu não conheci, que na verdade levaram os filhos para o prostíbulo, para ele ser homem. Ele entra no casamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso dentro do casamento. Porque foi isso que foi afirmado para ele. Aprovado, confirmando a maldição na vida dele. Então na puberdade, por quê? O que significa isso? Quando eles liberam o filho homem e a filha mulher. Isso eles estão enviando para um propósito e destino e dando identidade para eles. Você é um homem. Pergunta um garoto judeu, o que ele é? O que é você? Eu sou um homem. Pode perguntar um judeu de 12 anos. Na África do Sul está cheio. Não, eu sou um homem. Por quê? Porque meu pai me falou. Meu pai me afirma. Meu pai confirmou isso. Meu pai me aprova. Ele aprova o meu gênero. Nós fizemos isso com o Joshua, meu filho. Nós fizemos isso com o Jesse. Só falta a Sarah Case, ela só tem 8. Mas nós fizemos. E é uma cerimônia. Eu queria ter mostrado um vídeo para vocês, nos Estados Unidos, de pais, pastor, como igreja, como a videira. Mas eu estou falando de centenas de pais fizeram um evento, uma celebração, onde os pais enviaram seus filhos. E o que os pais liam para eles, as bênçãos. Você é uma mulher, você vai ser a melhor mãe do mundo, você vai ser um grande pai, você será um sucesso. E nós fazemos isso. E liberavam eles como homens. Amados, pode ter bullying na escola, pode ter o que for na mídia, na televisão, mas está aqui e no espírito aquela confirmação. Então é isso, liberar eles na época da puberdade. E aonde que há mudanças no nosso corpo mais? É puberdade. Quem sou eu? É isso mesmo. Mudanças para o homem bigodinho. Mudanças no físico nosso, puberdade. Vou falar algo aqui, eu acho que não sei se vocês vai confirmar com vocês. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, amado, eu pensei em todos os meus amigos que os pais eram divorciados. Eu falei, gente, é verdade. Que é o quê? A mãe separa.
O filho cresce com a mãe. A mãe apanhava. E o filho crescendo ouvindo quão ruim era o pai. Quão mau era o pai. Quão terrível, tirano era o pai. Puberdade. O filho ou filha vai à mãe. Quero falar com a senhora. O que foi, meu filho? Quero conhecer meu pai. Na época do DNA, de liberar essas crianças. Aconteceu com Jacó, aconteceu com Abraão, aconteceu com todos eles. A mãe não entende aquilo o quê? E começa a triga, né? Vai o triga, apanhou, várias coisas aconteceu. Você ainda quer morar com ele? Pode olhar, muitos filhos na puberdade foram morar com o pai, conhecer o pai na puberdade. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso, ou conhece alguém. Tem alguém aqui que conhece, pelo menos alguém que já passou por isso? Tem certeza, porque quando eu ouvi isso, eu falei, é verdade. Por quê? Porque é nessa hora que dentro dele o DNA de Deus, para que esse homem e essa mulher seja liberado para a fase adulta, para ser homem e para ser mulher. Dizendo o quê? Você é homem. Nós aconselhamos mulheres empresários, que eles não sentem que eles são homens. Tem carros, tem casa, tem filhos, tem dinheiro, mas eles não sentem que eles são capazes. Choram quando nós aconselhamos. E por quê? Meu pai nunca disse que me ama. Meu pai nunca me afirmou. Olha só. Não sei se tem uma boneca aí. Isso aqui é um bebê, certo? Isso aqui é a face do bebê. Como que mulher segura bebê? Como que mulher segura bebê? Normalmente, a face para lá e ela aqui, não é verdade? Eu não sou mulher não, mas eu já vi minha esposa fazer isso. E vejo muitas mulheres fazendo isso. O que é isso? Por quê? No DNA da mulher é de proteger, é de cuidar, é de alimentar, não é verdade? A mulher está aqui, ó, ninguém toma, ninguém pega isso aqui, é meu, mas o filho está olhando para onde? Para trás, não é verdade? Como que o homem segura? Quando eu li isso, essa pesquisa, eu falei, meu Deus, eu tenho 3, isso é verdade, nós seguramos aqui, ó. E aí, pastor Sérgio, como estão as coisas? Não é verdade? Parece que está segurando um papel. Não é verdade? Criança em crise, balança. Ainda mais quando fala do melhor time do Brasil, o Flamengo. Aí que você fica... Não é verdade? Misericórdia, né? Então, o homem segura aqui. Por quê? Porque está... E nós não sabemos disso. Porque está no nosso DNA que o homem é para enviar. É para mostrar. É por isso que nós seguramos assim, para ele mostrar. Isso é provado cientificamente. E a mulher aqui é proteger. Mas e o que está acontecendo hoje? Por que o papel do diabo é tirar o pai da casa? É tirar o homem da casa. Nós fizemos impacto, carnaval fora de época em Goiânia, várias vezes. E as prostitutas, homossexuais, traficantes, lá jogava droga e chorava e tal no chão. E eu não quero essa vida. Todos eles, a conversa terminava onde? No pai. No pai. E por último, idoso. Porque é o inverso. Porque agora nós que recebemos, agora nós começamos a abençoar os nossos pais, afirmar os nossos pais, honrar os nossos pais. Amados, honrar os teus pais é o único mandamento com uma promessa. De quê? De viver o quê? Uma vida longa. Temos que honrar os nossos pais. E honrar os nossos pais não é só o senhor, senhora, tudo bem. Não, não é isso. Honrar os nossos pais é quando ele entra na sala e mesmo que há uma cadeira vazia para ele sentar, você se levanta. Isso que os judeus fazem e que nós estamos impregnando na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, quando escutam o carro chegando, ou eu, ou a Charlene, o que eles fazem? Correm lá para fora, como se fossem competir para fazer o quê? Para ver se tem algo para carregar, nem que seja a bolsa. O que o Josh e o Jesse faz? Abre a porta do carro para Sarah Case entrar. 8 anos de idade, Joshua 22.
O que eles estão ensinando para ela? Eles estão abençoando, afirmando: você merece um tratamento diferente, porque você é uma mulher. E o que eles vão fazer? Vão fazer com os filhos. A minha filha tem 8 anos de idade. Nós fazemos isso com eles. Isso é de Deus. Próximo. Olha só, isso aqui é forte, gente. Olha o que, eu vou falar só do ventre, tá? Vou falar só desse, olha aqui que forte. Maldição no ventre. Olha esse versículo, Salmo 58:3. Alienam-se os ímpios desde a madre, desde o ventre. Andam errados ou desviados desde que o quê? Nasceram. Proferindo mentiras desde o ventre. Rejeição. Olha que ímpio significa o quê? Agora eu vou te dar 3 palavras dentro desse versículo. E vou colocar essas três palavras no hebraico. E vou te falar como que vai ficar o Salmo 58, verso 3 no original. O termo traduzido ímpios ou perverso nesse verso é racha, ou racha em português. Essa palavra significa mal ou ímpio. Mas alguns dos significados ampliados são ter um estado sem sossego, rejeitado no ventre, sem sossego, sem estabilidade. Começa um trabalho, vai para o outro, nada dá certo, inquieto. O cara já é casado, tem filhos, mas é inquieto em tudo, guiado por várias paixões do mal, distraído por muitas formas de maldade e sem paz de consciência, revolta violenta interna. Olha a outra palavra do mesmo versículo, alienar-se, está alienado, zur. A palavra hebraica traduzida alienado é zur. Essa palavra também pode significar ser desviado, ser tratado como um inimigo, ou se sentir ilegítimo ou de outra família. Isso é criança rejeitada no ventre. Nunca tem um lugar para ele na casa. Outra palavra no mesmo versículo, desviar-se, tá? Se desviar é uma palavra hebraica, tá? Alguns dos significados dessa palavra são vagar, vagando, vacilando, enrolando, desviando, cambaleando como um bêbado. Uma pessoa rejeitada. Nós conversamos com pessoas que são empresários, advogados, mas foram rejeitados no ventre e nada na vida dá certo. Se sentem como esse bêbado. Agora eu vou pegar esse versículo e colocar ele com a tradução com essas 3 palavras. Olha só. Esse é o versículo, Salmo 58:3. O homem ou mulher que está em um estado inquieto, guiado por várias paixões do mal, distraído por muitas formas de maldade e sem paz de consciência, revoltado, violento e alienado, desviado, tratado como inimigo e feito para se sentir legítimo de outra família no útero. Aqueles que falam mentira desde o momento do nascimento são feitos para vagar, vacilar, revirar ou desviar-se, para viverem cambaleando pela vida como o homem bêbado. Salmo 58:3. Quantas pessoas o diabo não está marcando no ventre? Ele quer parar lá, não consegue na concepção, depois vai para o ventre. Palavras de maldição. Lembra daquele garoto puxando ali? Aí vi uma vida que não é estável. Nada dá certo, muda de emprego, vai para o outro. Um dia, estamos vendo isso na igreja. Esse é meu chamado. No outro mês, pastor, não é mais, é outro. Essa é a minha visão. No outro mês, não, a visão mudou. Por quê? Porque muitos deles, não todos, foram rejeitados no ventre, e mesmo sendo abençoados com toda sorte de bênção, isso ainda não é manifestado na terra, na vida dele. Olha essa pesquisa que é muito forte. Eu não vou ler toda essa pesquisa, mas eu vou te falar o que é. Isso aqui vai tudo ficar aqui, viu, pastor? Está tudo já no computador, pode entregar para todo mundo. Essa pesquisa é uma pesquisa publicada online pela revista Evolutionary Biology. Envolveu um estudo de 927 árvores genealógicas, contendo informações sobre 550... Aí vai, depois você lê isso aí tudo aí. Isso aqui está apenas dizendo que quem define o gênero, você que nasceu mulher, você o que nasceu homem, foi seu pai. Quem já sabia disso? Eu tenho certeza que muitos sabem disso. É o pai
cromossomos do pai que determina o seu gênero. Quem que o diabo quer tirar da sua casa? O seu pai. Quem que o diabo quer marcar? O seu pai. Quem que o diabo quer fazer rejeitar? O seu pai. Conversa com a lésbica, muitas delas, o meu pai nunca me amou. O meu pai até me abusou. É o pai. Ou nós somos agentes que carregam a bênção, porque bênção é Deus usando o humano para impartir sua mensagem, alinhando, e imagem de identidade e destino para o coração de uma pessoa. Então o que nós fazemos? Toda semana, além daquelas bênçãos, daqueles ciclos, nós fazemos isso semanalmente. Eu ouvi isso a primeira vez pelo Craig Hill, do Veredas Antigas. Tivemos na mesma conferência, recebi um e-mail do Craig Hill. Gerson, amei o seu livro. Acabei de ler o seu livro no avião, indo para os Estados Unidos da África do Sul. Parabéns para você e para a Charlene, continue fazendo isso, porque isso é o que nós queremos fazer. Nós queremos mostrar a importância de pais afirmar os filhos. Então nós fazemos, depois que eu ouvi 3 anos e 6 meses atrás, eu corri, peguei o carro, quase 11 da noite, meus filhos estavam dormindo, só o Joshua acordado. O outro dia era feriado. Depois daquela semana, naquela mesma semana, até hoje, 3 anos e 6 meses. Gerson, mas você está no Brasil, então esse final de semana você não abençoou os seus filhos. Eu liguei para os meus filhos. A semana que eu cheguei aqui, eu ligo para os meus filhos. Eu posso estar viajando que final de semana, sexta-feira, eu ligo para os meus filhos. Para quê? Afirmar, aprovar, conferir bênção. Quando nós começamos a fazer isso, a vida deles mudaram. Por quê? Porque eu olho vou dar o processo aqui. Olho nos olhos dos meus filhos e começo a abençoar. Eu vou falar o que é que nós fazemos. Então, essa identidade, todo final de semana eu falo para os meus filhos: você é um líder, Joshua. E você é homem. Você vai amar os filhos do Jesse. E assim por diante. Então, a bênção é alguém impartindo ou alinhando o que Deus pensa. Então o que é maldição? A mesma coisa, o diabo usando o ser humano para impartir sua mensagem, imagem de identidade e destino. Você não vale nada. Como uma filha, caso verídico, arrumou toda para sair, o pai no computador, foi até o pai: pai, eu estou bonita. Vai trocar de roupa porque você parece uma prostituta. O que ela transformou na vida real? Prostituta. Você lembra do poder da língua? Morte e vida estão no poder de quê? Da língua. Não bênção, mas maldição. Então, ou nós somos, amados, mesmo dentro da igreja, agentes de Deus, ou podemos ser agentes do diabo. Você não vale nada. O que o amado falou no início, aconteceu lá em Pouso Alegre. Alfenas. Terminamos a ministração, o cara veio e me abraçou chorando. Meu filho está preso, começou a usar drogas. Eu nunca falei isso, eu nunca olhei nos olhos dele, nunca falei que o amava. Eu nunca declarei essas coisas. Ele está na prisão, traficante, drogas, chorando. Mas esse final de semana, pastor, eu vou na cadeia olhar nos olhos do meu filho e dizer: me perdoa, eu amo você e eu também sou responsável por isso. Olha que interessante. Nós podemos ser bênção ou maldição, agentes de bênção ou maldição. Olha que interessante, controle. Estou quase terminando, amados. Controle versus autoridade. O controle implica usar o poder manipulador da alma para forçar, ameaçar ou intimidar outros para fazer sua vontade. Desculpa. Às vezes usamos a nossa autoridade, achamos que é autoridade, mas é controle contra os nossos filhos para amaldiçoá-los. Você vai me obedecer porque eu sou seu pai. Você cala a boca. É assim que fazemos, muitas vezes. E o que é autoridade? O exercício da autoridade implica honrar a personalidade e a vontade do seu filho, oferecendo-lhe escolhas que trazem consequências. Então, como que nós fazemos isso? Usamos 3 componentes da disciplina. Olha esse versículo aqui, Provérbios 6:23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida.
Então, 3 componentes aí: mandamento, que é um comando, uma instrução ou repreensão. Olha o mandamento. O mandamento é o que é esperado do filho. Meu filho, isso aqui que é o mandamento, isso aqui que é o comando. É injusto você disciplinar o seu filho sem ensinar, dar um comando para ele. Então, primeiro você dá um comando, primeiro você mostra o caminho. Se você fazer isso, e aí você vai na instrução, transmitir conhecimento ou explicar quais são as regras. Então, se você não fazer isso, é isso que vai acontecer. A instrução, aí vem a repreensão. Olha só, aplicação de uma consequência quando é violada. Por quê, amados? Somos abençoados com toda sorte e bênção. Mas se você roubar um supermercado, você vai preso. Mas você é abençoado com toda sorte e bênção. Se você for lá fora agora e fizer um mal com alguém, você vai ser preso. Mas somos abençoados com toda sorte e bênção. Então, o que acontece com isso aqui? Você tem que explicar para os seus filhos: esse é o comando, esse é o mandamento, essas são as instruções. Se isso não acontecer, essas são as consequências. Então, o que eu falo para o Jess, para o Josh, para a Sarah? Isso, se acontecer mais uma vez, como que nós vamos fazer isso aqui? Aí eu estou dando o comando, estou dando as instruções e já estou dando a disciplina. Quando acontece deles errar, eles estão disciplinando eles mesmos, porque eles escolheram as consequências. Então, quando nós vamos disciplinar, nós já falamos: você lembra do nosso acordo? Aqui está. Então, nós usamos a bênção por impartição. Olha aqui. Sem um tempo estruturado e regular de bênção, as crianças provavelmente ouvem apenas palavras de correção, disciplina dos pais. Por que não criar uma tradição de bênção semanal para a sua filha? A chave para fazer isso funcionar praticamente é seguir o modelo das famílias judaicas estabelecidas e priorizar este momento de bênção acima de todas as outras atividades em que você e seus filhos possam estar envolvidos. Você pode começar a sua própria tradição em sua casa seguindo essas etapas. Lembra-se, mesma raiz, somos enxertados na mesma raiz. Romanos 11, 17. Aqui para terminar, estamos terminando. Olha o processo. Então o que nós fazemos todo final de semana? Prática. Não estou nem falando dos 7 ciclos lá. Prática, todo final de semana. Juntamos a família. Comemos juntos. E aí abençoamos, afirmamos, um por um. Agora algo que é interessante, eu vou falar agorinha. Aí afirmamos também para a esposa, começa da esposa, depois o mais velho. Aí também afirmamos o caráter, você é. Significado de cada nome. Jesse, você, o seu nome significa presente. Filho, você é um presente de Deus. Quando eu falei para ele isso a primeira vez, ele sorriu. Estou afirmando ele. Quem que não gosta? Lembra da menina do banco? Sorrindo. Jesse, meu filho, eu filmei quando você fez o primeiro xixi seu. Aí ele não se sente envergonhado, não. Ele se sente afirmado. Meu pai estava lá. Bênção. E você olha nos olhos e bênção. Pedir perdão, primeira coisa que nós fizemos quando nós abençoamos os nossos filhos todo final de semana. Primeira coisa: Jesse, o que eu ou sua mãe fizemos essa semana que te machucou? E eles falam, viu, amados? Você estava no computador trabalhando, te chamei 3 vezes, pai, o senhor não atendeu, eu fiquei machucado. Não dou desculpas, não justifico, peço perdão para o meu filho. Sabe por quê? 3 meses e 6 anos pedindo perdão para os meus filhos semanalmente. A Sara, a primeira vez que eu comecei isso, toda semana eu tinha um trem para perdoar ela, tinha que pedir perdão. Às vezes era até justificativa minha, mas o que eu fazia? Me perdoa, minha filha, olhando nos olhos. Essa bênção aqui é olhando nos olhos dos seus filhos, olhando nos olhos da sua esposa. Isso é tão forte que as 3 primeiras semanas que nós começamos a fazer isso, eu olhei nos olhos do Joshua, ele olhava para lá, pastor. Ele olhava no meu olho, eu olhava para lá. Meu pai não fez isso, aí. Nós não somos acostumados, sem graça. Seu filho olhando nos seus olhos, você olhando para lá. Eu olho nos olhos do meu filho, ele olha para lá. Peço perdão, aí eles falam, o que está acontecendo aqui? Os meus filhos não vão entrar em um casamento cheio de trauma, cheio de problema. Meu pai me machucou, minha mãe me feriu. Eu lembro daquele dia do frango, eu lembro daquele dia no jantar, eu lembro daquele dia que foi corrigido na frente das pessoas. Já foi perdoado, meu pai pede perdão. Então o que eu estou mostrando para o meu filho? Que Cristo já nos perdoou. Eu estou apenas em alinhamento com a palavra de Deus. Isso é o papel do pai. Agora olha a bênção aqui que eu vou deixar para vocês. Para os meninos, pai, presta atenção, os meus filhos chamam Joshua e Jesse, então se eu falo, Joshua meu filho,
Esse Números 24, ele fala ele fala que o Senhor, tá para o futuro, que o Senhor te abençoe. Como nós entendemos que nós já fomos abençoados, nós mudamos isso. Então nós falamos o quê? Joshua ou Jesse. É um por um, hein? Joshua, nos olhos. Perdão, perdoou tudo, agora a benção. O Senhor Deus o abençoou com as bênçãos de Efraim e Manassés. Por que os judeus falam isso? Efraim e Manassés é o único par de irmãos na Bíblia que não tiveram conflitos. José foi vendido pelos irmãos, os irmãos brigaram, se mata, não mata, o que faz com José? Caim matou Abel, Jacó roubou de Esaú, correu de Esaú, não Efraim e Manassés. É por isso que os judeus usam eles como fundação, e nós fazemos isso. O que eu estou falando? Joshua, você nunca terá conflitos com o Jesse. Joshua, você amará os filhos do Jesse como se fossem seus. Joshua, você amará a esposa do Jesse como se fosse sua irmã. Aí vai para o Jesse, a mesma coisa. E não há conflito, você precisa ver o relacionamento dos três, sem conflitos, sem contenda. Lembra? Aonde há contenda, aonde há conflito, há o quê? Demônios. E está sujeito o quê? A todo tipo de mal. Por isso que irmão mata irmão, por isso que irmãos estão brigando por causa de dinheiro, por causa de herança, vó que não fala com o neto, por isso que tem essa bagunça, por causa de conflitos. E aí nós abençoamos, o Senhor te abençoou, te guardou, o Senhor resplandece o seu rosto sobre ti, e aí vai ficar aí para você, e tem misericórdia de ti. Basta lembrar que nós já somos abençoados. E aí começa o caráter. A Sarah Casey, ela gosta de ginástica. Sarah Casey, aí eu começo a afirmar ela sobre esporte. O Jesse, negócios, desde os 5 anos de idade. Vou construir um shopping center, pai. Desde os 5. Sabe o que meu filho vai começar? Era para começar na África do Sul. Mas porque estamos indo para o Peru, ele quer começar, 15 anos de idade, fez esse mês. Ele quer começar um hidropônico. Hidropônico. Você cria peixes e com a água do peixe você produz verduras. As proteínas, a melhor do planeta. Conheci. Hidroponia do português. Está aqui, obrigado, pastor. Hidroponia, 15 anos, negócio. E é o nome dele. Presente e riquezas. Jessé significa riquezas. O Joshua que salva, Yeshua. Vem do mesmo de Jesus, Joshua, Yeshua, que salva. O Joshua salvou, nesse sentido do nome, 2 amigas que iam cometer suicídio. O nome dele salvou, Yeshua, que salva. Sarah, princesa. Casey, valente, princesa valente, e ela é princesa valente. E eu falo esses nomes, eu profetizo, eu afirmo essas coisas. Para a menina, olha aqui, para terminar. A diferença aqui é que não é Efraim e Manassés, mas Rebeca, Raquel, Sara, Lia, Ruth e Esther. Mulheres que fizeram a diferença. Mulheres que transformaram situações assim difíceis, elas ajudaram seus esposos. Então, aí a mesma coisa, o Senhor te abençoou, tal, e você começa a abençoar. A minha pastor, presta atenção, o que eu falo para os meus filhos na sexta-feira, na escola da África do Sul, toda vez que termina o primeiro bimestre, segundo, terceiro provas, eles mandam um report, relatório. Aí fala assim, não é só as notas não. O Jesse foi isso, ele é isso. Sabe o que a escola fala? O que eu falo em casa. Eu uso, por exemplo, Jesse, you are an asset to your school. Jesse, você é um trunfo para a sua escola. O que o boletim fala? O seu filho é um trunfo para a nossa escola. Tudo que eu profetizo semanalmente, olhando nos olhos, acontece. Joshua, empresas vão brigar por você. Empresas, presidentes, governos vão querer você. Sarah, você, 8 anos de idade. Sarah Casey, você será uma das melhores esposas do planeta. O seu esposo vai amar você, Deus mais do que você, mas depois será você. Você vai amar os filhos do Joshua, e aí vai, afirmação, aprovação. Não pode fazer isso com uma criança de 8 anos, você não pode falar de casamento para elas, mas as escolas estão falando de gêneros. Se você não afirmar os seus filhos e aprová-los e abençoá-los, o mundo lá fora vai fazer.
Então o que nós temos que fazer? Bombardear os nossos filhos com afirmação e alinhamento da palavra de Deus. E para terminar, repita o processo semanalmente e veja seus filhos crescerem e serem cada dia prósperos em todas as áreas. A Sarah Casey agora me mandou um vídeo. Eles falam inglês, africano e português. Ela me mandou em inglês falando: pai, eu tenho 3 notas já das provas que fez. 5. E quais foram? Pai, matemática, de 20, eu acertei 19. Em inglês de 20, 20. De africans, de 20, 20. Por quê? Porque nós afirmamos eles. Nós falamos que eles serão e são sucessos na sala de aula. A palavra tem poder, ou você mata, ou você dá vida. Isso é importante entender. Então os nossos filhos, a partir de hoje, saibam que já são abençoados. Mas vão saber disso como? Através dos nossos pais, com a impartição da bênção. Um homem de 85 anos de idade, o filho que tinha 65 saiu de casa. Largou todo mundo, esposa, filhos. O neto ouviu essa palavra, foi no avô e falou: vô, o senhor já afirmou o seu filho que é meu pai? Não, afirmou como? Falar que ama, falar que ele é homem. Não, nunca fiz isso não. Faz isso. Não, nós já oramos. Não, faz só isso. O avô de 85 foi no filho de 65 na rua, onde ele estava na rua, olhou nos olhos do filho e disse: eu te amo, me perdoa, você é homem. Afirmando, afirmando, afirmando. Voltou para casa, casamento restaurado, e está servindo o Senhor. O último. Esse homem de 65 anos, fizemos nós ajudamos os filhos. Que o filho é marinheiro e a esposa é uma advogada. Eles estão abençoando, afirmando os filhos toda semana, já há mais de 5 anos. Chegou em mim e falou: Gerson, eu queria que você facilitasse essa bênção na nossa casa. Como Jacó chamou os filhos, os netos. Falei: vamos. Conversamos. O pai era muito crítico. O pai criticava, os filhos sentiam meninos, casados, filhos, mas sentiam que não eram homem e mulher, porque o pai nunca afirmou. E ali nós ministramos, o pai, pastor Sérgio, pediu perdão para todos os filhos e falou: sabe por que eu faço? Que eu sou crítico, eu sou duro. Porque quando eu era mais novo, meu pai me dava soco no nariz e sangrava meu nariz. E eu falava: pai, o que eu fiz? Não, é só em caso de você errar amanhã. 65 anos de idade. Carrega até hoje, carregava. Eu abracei representando o pai dele, pedi perdão para ele e falei assim: eu te libero. Você é um homem, me perdoa, meu filho. E fui falando, ele estava tremendo. Você tinha que ver o semblante desse homem. Começou a abençoar todos os seus filhos e noras e todo mundo. São uma bênção. Há poder na palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando, vamos levantar, vamos colocar de pé. Oh Espírito Santo. Oh, talvez o seu pai deixou você. Talvez você não conhece o seu pai. Talvez você sabe que a história do seu pai e da sua mãe não é boa. Talvez você foi rejeitado no ventre. Talvez como aquela história do Zachary, que a mãe rejeitou. Talvez aconteceu com você isso. Talvez você sabe que você foi uma criança indesejada. Seu pai não te queria, sua mãe não queria você. Como eu conheço muitos que a mãe deu remédio, a mãe tentou tirar e não conseguiu, porque Deus tinha um propósito. A palavra de Deus diz que mesmo que a mãe venha desamparar o seu filho, o Senhor nunca o desamparará. Ele é pai. Da mesma forma que ele afirmou o Filho Cristo Jesus, nós também somos filhos hoje por adoção. E ele está aqui para afirmar você.
Talvez você tenha um passado, um trauma por causa de uma palavra que foi lançada pela sua mãe. Talvez favoritismo, você não era ou não se sentia favorito. Talvez na sua mente, talvez o que você recebeu é que os seus irmãos ou suas irmãs eram favoritos. Talvez os seus filhos, você sente que seus filhos não são os netos favoritos. É sempre da outra irmã, é sempre do outro irmão, é sempre elogio para os outros e não para você. Mas eu quero dizer para você que Deus, o Pai, Ele está aqui para te pegar no colo hoje. Ele está aqui para te abraçar hoje em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui para liberar você, para dizer: você é uma mulher, você é uma esposa, você é abençoada, eu afirmo você. Talvez Ele está dizendo para você: você é um homem, e eu libero você para a fase adulta. Você é um líder, aonde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade. Ora, labachuri me canta, labaxeri ondas. Oh, calabacionda, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Muitos experimentaram dor, sofrimento, Senhor. Oh, nunca foram aprovados pelo Pai, amados pelo Pai. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu queria chamar à frente aqueles que não têm pai, que perderam o pai. Como na outra cidade, uma jovem veio chorando porque o pai suicidou. E ela odiou ele por muito tempo, porque na verdade ela sentiu que ela foi rejeitada, porque ele tirou a vida dele. Um outro jovem também chegou em casa e viu o pai na mesma situação, e cresceram com ódio. Outros porque o pai saiu e foi casar com outra mulher e cuidar de outros filhos. Cuidar de outros 3, 4 filhos. Sentiram rejeitados. Então, se você não tem pai, ou porque o seu pai já não está aqui, ou porque o seu pai, talvez você nem conheça o seu pai, vem aqui à frente. Eu quero liberar essa bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você também que foi rejeitado no ventre, você sabe que você já foi rejeitado. Mas nós somos irmãos aqui, viu? Aqui todos nós já passamos por tantas coisas na vida, que aqui não há vergonha, aqui na verdade há o amor de Deus, aqui há compaixão, aqui há graça, em nome de Jesus. Oh, calabachuriondas. Oh, aleluia, Deus. Espírito Santo, não tem como as pessoas prosseguirem machucadas na alma, torturadas na alma, por causa dessa rejeição, e viver como o Salmo 58:3, viver uma vida estável, no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, não saber ser esposa, não saber ser esposo, não confiar em homens, não confiar mais, foram machucadas, sofreram violações, mas o Senhor está aqui para liberar cada um deles, em nome de Jesus. Abraça você mesmo. Eu quero que você dê um abraço em você mesmo. É como se o Pai estiver abraçando você, estivesse abraçando você agora. Vamos cantar essa canção. Oh Pai, oh Deus, eu era órfão e hoje sou filho. Nós não somos órfãos mais, de acordo com a palavra. O Pai me adotou. Mesmo se sua mãe e seu pai te rejeitou, Deus não rejeita você. Encontrou. Oh Deus, eu era órfão e hoje sou filho. Você é filho e você é filha de Deus. Oh, há um livramento hoje para você. Há um livramento hoje na sua vida. O Pai me ama e eu sou dele para sempre. O Pai me ama e eu sou dele para sempre.
nada vai Deus, me separar. somos aceitos, Senhor. Do grande amor. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. O seu amor, Senhor. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai, oh Deus, aleluia, Pai. O Pai me adotou. Seu amor. Ele adotou você. Não importa o seu passado, Ele adotou você. Eu era órfão e hoje sou filho. Olha aqui para mim, amados. Eu não conheço você, não conheço sua história, mas eu só quero terminar dizendo isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus conhecia e conhece você mesmo antes da fundação do mundo. Em outras palavras, antes de criar qualquer coisa, Ele já conhecia você. A sua vida não é acidente. Se o diabo mentiu para você todos esses anos, ou as pessoas, ou a sua própria alma, a sua voz, os seus sentimentos, os seus pensamentos, eu quero dizer para você, você não é um acidente. A Bíblia diz que nós somos feituras dele. A Bíblia diz no Salmo 139, você pode subir no mais alto que Ele vai estar lá. Você pode ir no mais profundo do abismo, Deus estará lá, porque Ele é Pai, e Ele não vai deixar você sozinho, e nada aconteceu de pior, porque Ele estava lá, Deus estava lá, é por isso que você está aqui hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Ele que te abençoou para os homens, você é abençoado com as bênçãos de Efraim e Manassés. Não há conflitos na sua casa, não há conflitos entre você e seus irmãos. Mulheres, vocês são abençoadas com as bênçãos de Rebeca, Sara, Lia, Esté, Ruth. Vocês são abençoadas. O Senhor já abençoou vocês, Ele protege vocês. O sol, a face dele brilha sobre o rosto de você. Vocês são favorecidos, vocês são aceitos, vocês são líderes, vocês são filhos de Deus. Há o favor e a paz sobre a sua vida. Diga, eu tenho paz. Eu sou amado. Sabe o que significa paz? Paz, só um pouquinho, amados. Só um pouquinho. Paz, no shalom, no hebraico, significa destruir a autoridade que está causando caos. Então, paz sobre você. Em outras palavras, qualquer autoridade que está causando caos na sua vida, paz. Por isso que é a paz que excede todo entendimento. É o Deus da paz que vai esmagar Satanás, não o Deus de guerra. Paz na sua alma. Talvez sua alma está inquieta, como esse Salmo 58:3, inquieta, sem direção, sem saber para onde você vai. Você é amado, amém? Vocês estão todos abençoados já, com toda sorte de bênção. E vocês são homens para os homens. E mulheres, vocês são mulheres, mães, líderes, abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.